uma live do ANDES, Sindicato Nacional, que já está virando tradição todas as terças-feiras. O nosso tema de hoje é sobre o legado de Paulo Freire para a educação e o início das comemorações pelos 100 anos, né, de vida do Paulo Freire, completos no dia 19 de setembro de 2021. Né? Hoje eu sou Ana Maria Ramos Estevão, sou terceira vice-presidente nacional do ANDES e sou professora na Unifesp, né, no curso de Serviço Social. E nós temos hoje 2 convidados, né? O nosso primeiro convidado é o João Colares Neto, que é da Universidade Estadual do Pará, que é professor do Centro de Ciências Sociais da Educação, é dirigente do sindicato da Universidade Estadual do Pará e é do Conselho, e é responsável pela Cátedra Paulo Freire da Amazônia. E ele vai ser o primeiro a falar, e depois será a professora Jaqueline, que é da Universidade Federal Fluminense, e da Faculdade de Educação. A professora Jaqueline é militante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro. E depois eles se apresentam mais, né, caso a gente não tenha feito exatamente da forma como deveria. E eu quero, antes de passar a palavra para o João, falar uma frase do Paulo Freire, que é a minha frase do meu encanto, tá? Que é o seguinte: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza da alegria. Bem-vindos todos e começamos então com o professor João Colares. A palavra é sua, professor. Olá, boa tarde para todas e todos. Eu cumprimento a professora Ana Maria, a professora Jaqueline, cumprimento o Rafael, agradeço, Rafael, pela interpretação em Libras, muito obrigado. E eu falo daqui da Amazônia, né? Sou de Belém, da Universidade do Estado do Pará. E vejam, esse tema, o legado de Paulo Freire para a educação crítica brasileira, ele pode ser abordado sob diferentes perspectivas, não é? Então, eu imagino que cada um que esteja aqui nessa live, para esse bate-papo, poderia explorar um aspecto ou outro do seu legado. Eu vou tentar fazer um exercício de síntese, né, por conta do tempo, tentando evidenciar ao longo da obra de Paulo Freire algumas das principais ideias educacionais que estão presentes em suas obras, não é? É preciso considerar assim que Paulo Freire ele escreveu durante mais de 40 anos. Então, é impossível que alguém escreva a mesma coisa o tempo todo, não é? O contexto social, as influências teóricas, os encontros, as mudanças de conjuntura, tudo isso vão impactando a construção do pensamento de determinado autor. E isso acontece também com a obra de Paulo Freire. Então, por exemplo, algumas pessoas que não conhecem a obra inteira do Paulo Freire se referem a um livro lá dos anos 60 e procura resumir a sua crítica àquele livro, sem considerar que o próprio Paulo Freire foi fazendo também esse movimento de reflexão crítica e de reconstrução do seu pensar. Eu vou começar com uma frase que me parece muito importante do Antônio Nova, que ele diz assim: reconhecido como um dos mais importantes educadores do século XX, o pensamento de Paulo Freire é considerado, entre aspas, como um patrimônio incontornável da reflexão pedagógica atual.
funcionando como uma espécie de consciência crítica que nos põe em guarda contra a despolitização do pensamento educativo e da reflexão pedagógica. Isso, para mim, me parece muito importante, não é? Porque nós estamos vivendo, atravessando tempos marcados pelo aprofundamento das desigualdades sociais, pelo avanço da ultradireita, pelo avanço do conservadorismo, por projetos como da escola sem partido, de militarização das escolas públicas, um projeto de privatização das universidades, um projeto de entrega realmente da educação pública para o mercado. E nessa perspectiva, não interessa discutir a educação de um ponto de vista político ou ético-político, né? Está aí todo o debate sobre o ensino remoto para nos evidenciar o quanto que de despolitização houve em torno desse debate, né? Então, Paulo Freire, ele já não está vivo, né? Completaria 99 anos no dia 19 de setembro desse ano, vai completar 100 anos no próximo ano, e ele continua nos oferecendo lembretes importantes como esse, que é o da vinculação entre educação e política. Em relação ao pensamento educacional de Paulo Freire, eu gosto de uma sistematização que o Afonso Scocuglia, da Universidade Federal da Paraíba, faz sobre a obra do Paulo Freire. Assim, ele organiza a obra de Paulo Freire em 3 momentos. Não que sejam etapas separadas, mas são momentos em que prevalecem algumas ênfases, né? Então, ele diz que existe um primeiro momento correspondente aos escritos realizados entre 59 e 70, o segundo correspondente à década de 70, e o terceiro com seus escritos mais recentes dos anos 80 e começo da década. Então, vou tentar falar rapidamente sobre essas principais ideias que foram se acumulando no cenário educacional crítico brasileiro, né? Então, no primeiro momento, eu destaco aqui 2 obras, e isso é bom até para quem está iniciando a leitura do Paulo Freire, né? E conhecendo cronologicamente as suas obras. Então, eu indicaria aqui como 2 exemplos desse primeiro momento, Educação e Atualidade Brasileira, né, que é de 59, mas que só foi publicada no início dos anos 2000, mas é a tese que Paulo Freire elaborou para a cadeira de História e Filosofia da Educação na antiga Universidade do Recife, né, hoje Universidade Federal de Pernambuco, e Educação como Prática da Liberdade, que é um livro mais conhecido, o livro de 1965, né? O contexto em que esses livros foram escritos é um contexto marcado pelo trabalho de Freire no SESI, a criação do que ficou sendo chamado de método Paulo Freire, não é? A experiência famosa de Angicos, não é? A coordenação do Plano Nacional de Alfabetização, o golpe de 64 e o início do exílio de Paulo Freire em 64, em que ele vai para a Bolívia, passa um mês, e depois vai para o Chile, onde passa mais ou menos uns 4 anos. Então, quais as principais ideias educacionais desse primeiro momento? Primeiro é que a educação ela é pensada a partir dos problemas concretos da realidade social brasileira, sem mimetismos, sem reprodução. Isso é muito importante, né? Porque há uma tradição intelectual, acadêmica, não só na América Latina, mas também nos demais territórios que foram colonizados, há uma tendência à reprodução do que o Orlando Fosborda, né, outro educador popular, sociólogo colombiano, chama de colonialismo intelectual. Então, o mesmo passou na educação e continua passando na educação, né? A gente prefere se referenciar pelos autores estrangeiros,
do que valorizar a própria produção nacional, regional, que muitas vezes é até mais criativa e mais próxima do nosso contexto do que quem escreve lá fora, né? Isso não significa negar o diálogo com os outros, não se trata disso, mas significa que Paulo Freire pensou a educação a partir do Brasil, inicialmente. E aos poucos a mirada geopolítica vai se ampliando e ele vai pensando a partir do sul global, a partir da América Latina, a partir da África. Uma segunda ideia desse primeiro momento é que a educação ela é pensada como uma força de mudança social e de libertação. Então, ainda que ele ainda não tivesse escrito A Pedagogia do Oprimido, a palavra libertação ela já estava aí presente, né? Então, já era uma educação que reconhecia os processos de opressão engendrados pela sociedade capitalista, racista, patriarcal, né, misógina, colonialista. E Paulo Freire pensou, então, em uma educação não para a reprodução, mas uma educação para a mudança social e para a libertação. Libertação em vários sentidos, né? Sentido político, sentido individual, sentido coletivo, sentido corporal, não é? Quantas vezes o nosso corpo não é aprisionado também? Então, vem toda essa discussão sobre a liberdade. A educação, nesse primeiro momento, ela é pensada como conscientização, também surge aí essa palavra, que não é um conceito criado pelo Paulo Freire, mas pelo Álvaro Vieira Pinto, né? No contexto do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, mas que o Paulo Freire desenvolve, né? E nesse primeiro contexto, a conscientização ela era entendida como a superação da consciência ingênua por uma consciência mais crítica. Depois também essa palavra, conscientização, ela vai se redesenhando na obra do Paulo Freire, mas a gente não tem tempo nesse momento de aprofundar. E nesse primeiro momento também desponta a noção de alfabetização como leitura crítica do mundo, né? Daí a vinculação até hoje entre educação popular, Paulo Freire, e educação de jovens e adultos, não é? Tem a ver com esses primórdios, não é, da experiência educacional alfabetizadora de Paulo Freire, que não pensava a alfabetização mecanicamente, como a reprodução de códigos linguísticos, mas pensava a alfabetização atrelada à construção de uma visão emancipatória de mundo. E um segundo momento, eu destaco 3 obras como fundamentais, não é? A Pedagogia do Oprimido, que foi concluída em 68, publicada pela primeira vez em 70 nos Estados Unidos e apenas em 74 no Brasil. Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, de 75, e Cartas à Guiné-Bissau, de 1977, né? Então, aqui o Paulo Freire já estava no exílio, e nos anos 70 ele estava em Genebra, na Suíça, né, atuando no Conselho Mundial de Igrejas, posição que lhe possibilitou fazer andarilhagens pela Europa, África, Ásia e Oceania, né? Aqui também o Paulo Freire começa a desenvolver um trabalho na África em processo de descolonização, né? Alguns países africanos estavam passando por processos de descolonização, e Paulo Freire foi convidado por Guiné-Bissau e por Cabo Verde para assessorar em um programa, em um modelo de ensino, em uma escola que pudesse descolonizar a mente ou reafricanizar as mentalidades. São muito importantes os escritos de Paulo Freire desse período. A gente chama de escritos africanos ou africanidades de Paulo Freire, né? Aqui, Paulo Freire ele enfatiza a politicidade da educação
vista como ação cultural de formação política das classes populares e transformação radical do mundo, não é? Ele desenvolve toda uma análise dos processos de opressão e das teorias dialógica e antidialógica da educação, isso está na Pedagogia do Oprimido. Ele pensa a educação como um projeto socialista de superação do capitalismo e da situação colonial, e pensa a relação entre educação e trabalho, superestrutura e infraestrutura, economia e cultura, não é? Se apropriando mais do marxismo nessa fase e ampliando sua crítica ao colonialismo e à colonialidade, especialmente o racismo, a invasão cultural e o preconceito linguístico. Para ir finalizando, eu queria citar o terceiro momento da obra do Paulo Freire, que são os escritos mais recentes. Eu vou destacar aqui A Educação na Cidade, de 1991. É importante para quem quer conhecer a experiência de Paulo Freire como secretário de Educação, né, na gestão da Luísa Erundina. Pedagogia da Esperança, que é uma releitura da Pedagogia do Oprimido, um livro muito interessante, de 92, e o seu último livro, né, publicado em vida, que é Pedagogia da Autonomia, de 96. Então, aqui, em relação a algumas ideias fundamentais, eu colocaria que Paulo Freire discute com ênfase os temas da ética. O tema da ética, por exemplo, está muito presente em Pedagogia da Indignação, que já é uma obra póstuma, publicada pela Anita Freire, mas Paulo Freire discute a questão da ética, da identidade e diversidade cultural, da prática docente de professores, da escola pública popular, não é? Então, vejam que temas que antes ele tratava mais no aspecto da educação não formal, embora ele nunca tivesse desconsiderado a escola como uma possibilidade de transformação, ganhou a escola, enfim, ganha ênfase nesse momento, né? Então, ele vai discutir prática docente, escreve livros como Professora Cintia Não, Medo e Ousadia, e etc., né? Então, de maneira muito enfática, encontramos um autor preocupado também com discursos fatalistas neoliberais, associados à globalização da economia, que teimam em negar o papel da história, do sujeito e da utopia, né? Então, com isso, eu vou finalizando minha primeira intervenção, tentando evidenciar que a contribuição de Paulo Freire para a educação brasileira ela pode estar presente em muitos aspectos, no pensamento educacional, e aqui eu destaquei algumas ideias-chave do seu pensamento ao longo da sua obra, mas também a contribuição de Paulo Freire para os movimentos sociais, me parece muito importante que isso seja destacado, para as políticas públicas, né, educacionais, para a produção do conhecimento e para a expansão de paradigmas emancipatórios ligados, por exemplo, à educação antirracista, à educação para as relações étnico-raciais, à educação quilombola, à educação de jovens e adultos, ao teatro do oprimido, à teologia da libertação. Ou seja, é um pensamento que se espraia para a educação e para fora da educação, constituindo um marco fundamental para pensar criticamente na sociedade não só brasileira, mas latino-americana e mundial. Então, obrigado por esse espaço nessa primeira intervenção. Desculpa, Ana Maria, ultrapassar um pouquinho o tempo. Ele é fascinante, né? É difícil falar pouco sobre ele. Antes de chamar a professora Jaqueline, eu quero dizer que o professor Renato Hilário está presente, ele teve dificuldade, né, em chegar logo no começo, então nós não apresentamos, mas eu quero apresentar o professor Renato agora, que é educador, como ele mesmo quis que fosse chamado, né? Pesquisador do Grupo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Educação Popular, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Bem-vindo, professor Renato, também. E agora eu vou passar a palavra para a Jaqueline,
Mas antes de passar a palavra para a Jaqueline, eu só quero dizer uma forma como a ditadura militar chamou o Paulo Freire. O Paulo Freire era conhecido pela ditadura militar e citado o tempo todo, ao invés de citar o nome dele, como aquela praga comunista. Sempre que falavam daquela praga comunista, eles estavam se referindo ao professor Paulo Freire. Vamos lá, Jaqueline. Você também tem 10 minutos. Espera aí. Boa noite, cadê? Aqui. Bem, boa noite a todos e todas. Eu quero saudar os colegas que estão aqui comigo nesse diálogo, né? Ana Maria, obrigada, João, professor Hilário, né? Renato Hilário, estimado, dos fóruns de EJA, do DF. Quero começar agradecendo, né, o convite do Andes, do nosso Sindicato Nacional. É importante estar aqui nesse espaço, eu me sinto honrada de estar aqui nessa conversa com vocês, né, sobre Paulo Freire. Paulo Freire é, sem dúvida, amplamente considerado uma das referências na área da educação crítica brasileira, que é o tema aqui de hoje. Sem dúvida, uma das referências na área da educação crítica brasileira e, de uma forma ampla, que considera-se uma educação crítica aquela que se preocupa com questões que dizem respeito à justiça social, à transformação social. Constituiu, e achei muito ilustrativo, né, o professor João ter feito essa cronologia, né, que a gente consegue compreender a perspectiva da libertação, a perspectiva da transformação, de uma pedagogia do oprimido, né, que pode ser lida como uma pedagogia anti-imperialista, uma pedagogia emancipatória, problematizadora, né, são referências, né, anti-estadunidense, anti-imperialista, né, que pensa a partir da América Latina, a partir das questões do Brasil, como questões que dizem respeito à transformação desta situação de opressão, que vai desde expropriação de classe a opressões e desrespeito diversos. E o legado de Freire, eu vou colocar eu tinha separado algumas questões que vão ao encontro de alguns pontos que João já tocou, mas que eu acho que falar de Freire e não citar esses pontos é quase impossível, né? Principalmente no tempo curto, a gente tem o desafio de tocar as questões mais candentes. Então, o legado de Paulo Freire sublinha a forte relação entre educação e política, e eu acho que essa é realmente a maior marca, né? Pensar uma educação que rompa com a cultura do silêncio, com a cultura colonialista, subserviente, acho que esse é um grande legado que vai sendo reapropriado historicamente, né, pela contemporaneidade, né, por estudiosos, pelo diálogo com outros autores do campo crítico da educação, ao qual o Freire se soma. Então, é impossível negar o aspecto político da educação, e acho que a educação como prática da liberdade, a pedagogia do oprimido, né, anterior às obras do próprio Álvaro Vieira Pinto, que também foi aqui citado, é impossível não situá-los nesse campo e nesse legado, né, de pensar uma educação que não seja para a cultura do silêncio e da cópia, mas para a cultura, né, do pensar próprio e do ser mais. A sua marca é a crítica, eu acho assim, a grande, pegando transversalmente até a partir do que nos ilustrou o professor João, né? Quando a gente pega todas as obras, né, qual a marca que grita, eu acho, de uma maneira mais sintética, no conjunto da obra de Freire? É a crítica à educação tradicional e à sua terrível cultura da cópia e do silêncio, que ele chamou de educação bancária, e a defesa de uma educação problematizadora, uma educação que vá ao processo de conscientização, ainda que essa conscientização pode ser vista de várias maneiras, né? Mas a leitura do mundo também grita e chama muita atenção em suas obras, né? Chama atenção para o fato de que os professores, os educadores, devem se perguntar para quem e em benefício de quem estão trabalhando.
Esse é outro aspecto que também é muito forte no legado de Paulo Freire, né? Não há neutralidade. A neutralidade é uma alternativa conveniente para se dizer que se está do lado dos dominantes, dizem algumas passagens de algumas obras de Freire, né? Então, trazer isso à tona hoje, nesta conjuntura que vivemos hoje, de tantas mortes por coronavírus, inclusive, não como uma fatalidade, mas como um projeto genocida. O avanço daquele movimento Escola Sem Partido e sua suposta luta por uma suposta neutralidade que não existe, né? Tudo isso vem numa atualidade muito forte hoje, né? Pensar esse legado por uma educação conscientizadora, por uma educação problematizadora, né? Perguntar para quem, em benefício de quem estamos trabalhando enquanto profissionais da educação. E como é muito desafiador falar, né, dessas questões que eu agora citei muito brevemente, né, em 8 minutos, eu destaquei principalmente 2 obras, né? Uma, a clássica, e eu acho que é a pedra fundamental, né, que é a Pedagogia do Oprimido. Eu acho que, junto com a Educação como Prática da Liberdade, são 2 legados fundamentais da obra, mas escolhi essa e a outra, que é um livrinho pequenininho chamado Essa Escola Chamada Vida, que é uma entrevista dele com o Frei Beto, porque eu acho paradigmático pela data também que foram escritas e pensar o texto no seu contexto, né? Escrever Pedagogia do Oprimido por volta de 68, no período em que as forças de esquerda estão em recuo, né? E que a força das armas e o golpe civil-militar toma conta, e aí olhar esse processo e escrever a Pedagogia do Oprimido, né? E depois essa Escola Chamada Vida, que é um livrinho lá de 84, 85, que é o período, né, de fim da ditadura e retomada da democracia. E aí eu revisitei esses 2 textos, né, e fiz alguns destaques que aqui, nesses breves minutos, queria chamar a atenção de vocês. E sem uma preocupação cronológica, mas vou começar de trás para frente, com o livro de 85, Essa Escola Chamada Vida. Ali tem uma citação que o Frei Beto faz, que eu gosto muito, que ele diz assim, deixa eu só pegar o meu textinho aqui. É bastante conhecida, né? Pedro viu a uva, ensinavam os manuais de alfabetização. Paulo Freire ensinou a Pedro que semear a uva é ação humana sobre a natureza. É a mão, multiferramenta, despertando as potencialidades do fruto. O trabalho humaniza a natureza e, ao realizá-lo, o homem e a mulher se humanizam. Trabalho que instaura um nó de relações à vida social. Paulo Freire ensinou a Pedro que não existe ninguém mais culto do que o outro. Existem culturas paralelas, distintas, que se complementavam na vida social. Ensinou a Pedro que a leitura de um texto é tanto melhor compreendida quanto mais se insere o texto no contexto do autor e do leitor. É dessa relação dialógica entre texto e contexto que Pedro extrai o pretexto para agir. No início e no fim do aprendizado, é a praxis de Pedro que importa. E aí, essa citação é possível, ao meu ver, perceber claramente o legado de Paulo Freire para a educação crítica brasileira. A contribuição da educação popular para os movimentos sociais, para a organização popular, enfim, para a luta social dos oprimidos, né? É o texto em seu contexto para agir, para transformar. Esse legado crítico tem sido duramente atacado ultimamente, né? E aí João falou isso, eu comecei falando sobre isso, o ataque à educação democrática, o ataque à escola pública, do movimento Escola Sem Partido, inclusive a tentativa de anular o título de patrono da educação brasileira, né? Esse momento aí que estamos vivendo de regressão dos direitos sociais em meio à pandemia, o ataque ao servidor público, à escola pública e à coisa pública de uma maneira geral, né? Eu acho que aí faz-se necessário, né? Eu acho que ainda mais unir forças no campo progressista, e aí não pode se ignorar Paulo Freire no campo dos autores que mais destacam, né, por pensar uma educação crítica brasileira,
né, e reunir forças no campo progressista e na perspectiva crítica freiriana de liberdade, de autonomia, é uma referência, né? Penso que dessa obra, né, do conjunto da obra, a perspectiva do sujeito histórico, imerso no mundo do trabalho, produzindo a sua existência, a cultura, está no centro do debate pedagógico também de Freire, né? Como disse lá na citação Feribeto, trabalho que instala o nó de relações sociais, né? Então, nesse ponto de vista, a educação é concebida como um espaço de luta, no qual é possível construir coletivamente ferramentas, né? No final, né, no início e no final, o que importa é a praxis. Teoria e prática, e a educação se colocando a serviço de pensar a sociedade, pensar um mundo melhor, pensar uma transformação social, né? Uma pedagogia da libertação como uma pedagogia que não se reduza a reprodução de conhecimento ou de diletantismo acadêmico, mas uma educação para a ação. Ler a palavra é ler o mundo, e ler o mundo, compreendê-lo, é transformá-lo. Então, o debate de estar no mundo, com o mundo, enquanto um sujeito político, é o que eu acho que é o que tanto incomoda no debate fascista e conservador que vem crescendo no Brasil e tentando achincalhar com Paulo Freire. O que tanto incomoda é justamente esse lugar de colocar de um educador brasileiro que se situou no campo crítico da educação e que coloca a questão da não neutralidade, da educação como um ato político e da necessidade de esperançar no sentido freiriano, que é verbo de esperançar e não de esperar, né? Então, a educação crítica pressupõe ter horizontes. Eu entendo esse esperançar freiriano como quase naquele sentido também do Eduardo Galeano, da utopia, do andar para frente, né? A gente precisa almejar, ter um horizonte, seja o horizonte do socialismo, o horizonte de um outro modo de organização social que não se calque nas explorações e opressões diversas, mas que a gente possa ler o mundo, almejar um horizonte libertado dessas opressões, né? E se organizar para fazer com que as coisas aconteçam. Então, também, eu penso que ler Paulo Freire na perspectiva de educação como um ato político é também encontrar ferramentas de organização da classe trabalhadora, né? Então, não é ler mundo por ler, mas é ler o mundo para transformar o mundo. E isso não se faz sem organização política da classe trabalhadora. Então, eu convido a cada um aqui hoje para que a gente possa fazer essa leitura de Freire neste verbo esperançar, né, de ver horizontes de luta e de organização da classe trabalhadora para um mundo melhor, por um mundo menos opressor, né? A pedagogia da autonomia, e eu fui entremeando os dois, né, que calcado na superação das relações opressor-oprimido, de transformações de relações desumanizadas, né, é revolucionário. É revolucionário se a gente não ficar só no texto, no sentido acadêmico dele, mas, de fato, de pensar como construir relações humanas não mercadológicas, não coisificadas e desumanizadas, mas naquilo que ele chamava de ser mais, né? Deixar de ser hospedeiro do opressor, e realmente superar relações de opressão e ser mais. E isso não se dá na verborragia, mas sim na luta de classes, né? Então, essa é uma leitura de algumas contribuições, né, de Freire, da perspectiva histórica, de que não há inexorável, né, de que a história pressupõe perguntas, a pedagogia da pergunta, né, da indignação com as relações de injustiça social. Então, a nossa organização de classe, nós, enquanto oprimidos, enquanto construir alternativas às atuais iguais e excludentes formas de viver, acho que encontramos em Freire uma inspiração. É isso por enquanto, obrigada. Vamos para o debate, né? E ouvir Renato. Sim. Chamo agora o professor Renato Hilário, né, para fazer a fala dele, se for possível, nos 10 minutos, professor. Começo abraçando amorosamente e paulo-freirianamente
a nossa Ana Maria, a nossa Jaqueline Ventura, o nosso querido João Colares, agradecendo ao professor Antônio, ao professor Erlando, a Luciana e toda a equipe do Andes por essa iniciativa. E, dando sequência, é um prazer estar aqui conversando com essa equipe tão comprometida com a perspectiva paulo-freiriana. Isso é exercitação da educação brasileira e latino-americana. E quero também dizer que eu estou me baseando fundamentalmente no exercício hermenêutico, na pedagogia da autonomia, na pedagogia da indignação e na pedagogia dos sonhos possíveis. Claro, sem deixar de levar em conta toda a obra de Freire, como muito bem o João colocou. Eu diria que Freire é um educador universal. Na mesma linha de um De Crowley, de uma Montessori, não é? De um Ivan Illich e outros mais, um Vygotsky, um Bakhtin e outros mais que fazem parte da educação mundial e universal. Por isso mesmo, eu coloco como primeira formulação enunciativa que nós temos um sistema freiriano de educação. E esse sistema freiriano de educação, ele tem pilares, ele tem categorias fundantes, que eu vou tentar colocar agora para todos os colegas que estão presentes conosco no Brasil inteiro, sobretudo para alimentar e aquecer a continuidade do debate posteriormente. Eu acho que um primeiro grande pilar da formulação paulo-freiriana é o amor como raiva, indignação, mas sem perder a esperança. Isso permeia toda a sua obra e é base da democratização e humanização da sociedade brasileira e mundial. Um segundo pilar, ou uma segunda categoria fundante, é o saber só de experiência feito, que ele se inspirou nos Lusíadas de Camões e que nos leva hoje a entender a dimensão dos currículos, né, dos planos de curso, plano de disciplina, e enquanto não se usa o ciclo de cultura, os planos de aula, tendo como base, princípio e gênese no saber acumulado historicamente pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E nessa perspectiva, o currículo à luz freiriana não pode ser algo elaborado por alguns especialistas, respeitada a relevância dos especialistas, nos gabinetes do Ministério da Educação, na esplanada dos ministérios, e nem por técnicos também nas secretarias de educação, quer seja estadual ou municipal. O currículo ele começa com o levantamento do universo vocabular das crianças e das crianças até os jovens adultos. Esse levantamento desse saber que a criança já tem, que o adulto idoso já tem, torna a criança, o jovem adulto, protagonista da ação educativa e educadora. Ou seja, você quebra a relação sujeito-objeto. Todos são sujeitos-objetos. Todos os professores aprendem, todos os estudantes aprendem. Por isso eu chamei aí na apresentação de educando, educador, educador, educando, para ser fiel a esse pressuposto do Freire. Agora, esse pressuposto só do saber de experiência feito, ele vai perpassar tanto a educação infantil, o ensino fundamental, o médio, a graduação, o mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essa minha colocação, e com a vigência da concepção e operacionalização de currículos no Brasil, em todos esses níveis e modalidades, mostra quão longe a questão curricular ainda não contempla e não contemplou o saber só de experiência feito que o Freire
permeia toda a sua obra. Um terceiro pilar de sustentação desse sistema freiriano de educação é a consciência de classe. Ou seja, você no processo educativo e no processo de transformação, libertação e emancipação da sociedade, você tem que levar em conta que ele se dá na contradição de classe. Agora, entendendo essa classe no perspectiva ontológica do trabalho e do capital, não uma visão reducionista do empregador, empregado, patrão e operário. Isso aí é visão reducionista. A questão do capitalismo é muito mais séria, é muito mais importante, muito mais profunda. Ontologicamente, você tem duas classes, o trabalho e o capital. E cada uma de nós, cada um de nós tem dentro de si o capital e o trabalho. Como Freire também chama, o opressor e o oprimido, numa ferrenha batalha dialética de conquista de uma hegemonia subjetiva, objetiva, dentro de cada pessoa e do conjunto da sociedade de classes do modo de produção capitalista. Um quarto pilar seria a dialogia que Paulo Freire faz com Vygotsky e Bakhtin, numa perspectiva hermenêutica e histórico-cultural marxista, como ele o é. Todos os três vão nos chamar a atenção de que o trabalho é o eixo central da constituição da espécie humana. Nós não nascemos humanos ou humanas, nós nos tornamos humanas e humanos. E isso acontece nas relações sociais que são de classe, como eu já coloquei no terceiro pilar. Ou seja, todos esses três grandes cientistas, educadores e pesquisadores, eles propõem a permanente humanização do ser, o tornar-se humano dentro da família, da igreja, das organizações sociais e populares, dentro da escola, tanto formal como não formal, e no conjunto dos organismos subestruturais da sociedade. Um outro pilar é justamente o foco que o Freire dá no trabalho coletivo como ser mais, que a Jaque acabou de abordar aí o ser mais. E aí, nós vamos remontar, na perspectiva histórico-cultural marxista, da qual eu faço parte, nós vamos remontar a nossos ancestrais e as nossas ancestrais de que a espécie humana só continuou a sobreviver e existir porque, ao enfrentar feras maiores e mais fortes, nossos ancestrais e nossas ancestrais aprenderam a dimensão colaborativa do agir frente a uma situação, problema, desafio, à sua sobrevivência e existência. Então, à medida que as pessoas aprenderam a se unir, a se amar coletivamente, elas conseguiram vencer feras maiores e mais fortes. E isto é uma proposta para a vida contemporânea, planetária, brasileira e, naturalmente, em nível de cada área de trabalho que cada um de nós tem. Ou seja, como trabalharmos coletivamente como maneira de sobrevivermos, existirmos nesse processo do tornar-se humano permanentemente. Aí vem outra categoria, que é a dialogia, que está presente também em toda a obra do Freire. Esse trabalho coletivo, do qual eu falei há pouco, ele só tem efetividade se desenvolvido na dialogia, ou seja, na escuta, fala, sentimentos que a outra e o outro deixam entrar
elaborando em sua subjetividade essa fala e essa escuta e fala, e vice-versa, de tal maneira que não há fala sem escuta, não há escuta sem fala, e escuta fala e fala escuta do ser em sendo. Assim, vivendo, existindo, nessa perspectiva dialógica e de trabalho coletivo e na perspectiva de classe, podemos construir a sociedade dialógica do trabalho em oposição à sociedade antidialógica do capital. Uma sétima categoria ou pilar de sustentação desse sistema freiriano de educação é nós tornarmos-nos seres de ciência com arte, sabedoria popular, espiritualidade e subjetividade. O que é que isso tem como decorrência? Nós temos que, no sistema de produção do conhecimento universal e brasileiro, produzir uma ciência não predatória, não depredatória da natureza, natureza da qual fazemos partes. Há que levar em conta não só o demonstrável, o experimentável, o contável e o observável, que vem desde a tradição cartesiana, sem a dúvida metódica, porque fizeram essa sacanagem histórica para justamente contemplar o capital. Passaram Descartes para o mundo sem a dúvida metódica. Descartes combatia a sociedade autoritária da sua época. Tudo bem, o tempo é curto, não dá para aprofundar mais. Mas a ciência que temos que produzir tem que ser banhada na subjetividade, na sabedoria popular, na espiritualidade e arte humanas, sempre em transformação. Ou seja, edificar uma humanidade como casa comum de todos e todos nós, lembrando o Papa Francisco, e como natureza singular e única. Nós e natureza, que somos uma coisa só, como nos lembram Marx e Engels. Aí, como oitavo pilar, aí eu tenho justamente algo fundante e importantíssimo na perspectiva freiriana. É a exercitação de uma praxe constituinte de um sujeito de amor, em amor, com amor e do amor. Ou seja, na perspectiva paulo-freiriana, há que se constituir um sujeito epistemológico, ou seja, produtor de conhecimento. Há que constituir um sujeito político, ou seja, um ser que conquista e exerce poder. Mas, iluminando o poder e o saber, há que se constituir um sujeito amoroso, um sujeito que acolhe a outra e o outro, e é também acolhido e acolhido pela outra e pelo outro. Todas as pessoas me constituem, eu constituo as pessoas, e nós todas e todos constituímos o universo. Enfim, amar-se, amando e sendo amado, tendo o amor como ato de libertação revolucionária, transformadora do conjunto da sociedade, em que o capital seja vencido e superado pelo trabalho, como nos lembra Freire na Pedagogia dos Sonhos Possíveis. E, por último, a pesquisação em Freire. Não se pode pensar em estar produzindo conhecimento no sistema universitário mundial e brasileiro, à la Paulo Freire, se nós não trabalharmos uma pesquisação e que tenha base marxista. E o que isso quer dizer? Que não basta ficar diagnosticando o problema.
fazendo, inclusive, levantamento de dados, buscar uma bendita análise teórica daqueles dados e depois apresentar meras sugestões à comunidade que financia a universidade pública e privada com seus trabalhos de TCC, trabalho de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Não! Há que nós analisemos uma situação, problema, desafio, que, como eu disse, é o desafio que a humanidade enfrenta a sua sobrevivência e existência. Há que identificá-la, sim, é o diagnóstico do problema, mas há que analisar suas múltiplas determinações. Quais são suas alternativas de superação? E com os sujeitos da pesquisa, e que aqui inclui as mais excluídas e os mais excluídos, você escolhe qual alternativa de superação você vai exercitar. E ao exercitar essa alternativa de superação, você supera o problema. Então, a visão de Paulo Freire é no sentido que, ao fazer um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, um trabalho de pós-doutorado, eu esteja contribuindo, transformando a realidade na qual eu estou inserido ou inserida, em nível micro, em nível molecular e em nível macro. Ou seja, não basta que eu, caminhando pela rua do meu bairro, eu vejo um cano jorrando água na rua e passo e vou à frente. Depois eu vou fazer uma análise das alternativas possíveis pelas quais o cano pode estar furado ou outra causa qualquer que está jorrando a água. Não! Eu tenho que levantar, estudar quais são as alternativas que estão gerando esse problema do jorrar da água e, ao escolher uma alternativa de superação, trocar o cano, mudar a bucha e a água deixar de jorrar inutilmente. Ou seja, a pesquisação em Freire, ela constata o problema, mas ela, ao constatar o problema, ela intervém simultaneamente, superando o problema. E, com isso, transformando vidas e libertando realidades. Uma última coisa é o seguinte, a gente poderia perguntar, mas por que o trabalho é mais importante que o capital? É porque o trabalho produz o capital. Então, em função disso, é que nós defendemos a hegemonia mundial do trabalho sobre o capital, como Paulo Freire também o defende. E, ao meu ver, essa é a grande perspectiva revolucionária que ele tem e que eu coloquei agora nessa última 9ª coluna. Bem, este é o início da nossa conversa sobre o estadista da esperança amorosa, que é o nosso querido e amado Paulo Freire. Muito obrigado a todos e a todos que me acolheram em seus corações no Brasil inteiro. Muito obrigada, Renato. Nós temos algumas questões sendo colocadas, né, no nosso chat. Uma delas, eu vou formular algumas agora apenas para a gente, quando vocês forem fazer a fala final, tentar encaminhar para essas discussões. Uma delas se refere às questões ligadas à concepção de praxis, que hoje muitas pessoas transformaram praxis em prática, né, que é uma deturpação do que o Paulo Freire propunha, né? E uma outra questão e aí é como pergunta também, né, ligada na proposta, pedindo para que a professora fale um pouco mais sobre a proposta da educação popular junto aos trabalhadores, né? A possibilidade de um currículo único que congregasse todas as propostas pedagógicas para todos os cursos de graduação. E eu vou passar a palavra
para cada um de vocês poder finalizar e se despedir, mas antes eu gostaria de contar um caso, como o professor Paulo Freire gostava de fazer com a gente. Né? Eu estive exilada na França em 1974, num Instituto para o Desenvolvimento dos Povos, onde o professor Paulo Freire era o presidente dessa instituição. E quando ele vem de Genebra, diretamente da África, né, ele junta os brasileiros para ele fazer uma conversa. Né? Ele tinha uma... isso a gente ainda não foi dito, mas faz parte já do que foi dito, né? Uma verdadeira paixão, né, por educar também. Paixão e pela cultura. Era um dado importantíssimo. E esse humano dele, né, se mostra presente, né, no momento em que ele chama os brasileiros. Eu estava lá, éramos 5, ele olha para mim e fala: você tem cara de nordestina, você deve ter feijão, farinha e carne seca, que você trouxe do Brasil. Faz para mim? Estava ele e a esposa, a Elza. Nós fizemos, aí ele falou: eu troco, né, esse almoço de feijão, farinha e carne seca por uma conversa sobre o que é a escola embaixo das árvores, que era o que ele tinha acabado de fazer quando tinha chegado da África. Né? Me emociona falar isso, porque eu me sinto uma privilegiada, né, por ter tido a oportunidade de descobrir o que era a escola embaixo das árvores a partir do próprio inventor dessa ideia, né, como ele tinha feito na África. E eu perguntei para ele: professor, por que você não aceitou ficar como ministro da Educação da Guiné-Bissau? Ele falou: eu não aceitei, porque quando nós fizemos o estudo das palavras geradoras para usar nos povos de língua portuguesa da África, a primeira palavra que apareceu foi matuta. E eu quero ser um matuto, eu não quero ser um ministro. Né? Então, eu passo a palavra para vocês poderem finalizar o discurso, a fala de vocês sobre o professor Paulo Freire, e lembrar que o Andes acabou de publicar, na sua última revista, uma edição especial dedicada ao professor Paulo Freire, que mostrou a importância, né, do professor para a nossa realidade, e o quanto nenhum milico, nenhum desumano, né, vai conseguir tirar o Paulo Freire tanto da nossa história quanto da nossa cultura, porque ele não, além de universal, né, o tempo, ele é eterno, né, ele tem um outro tempo. Vamos lá, começamos com a Jaqueline. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, coloca no chat para Jaqueline, professor Renato e depois o professor João. Tá. Estou com som, né? Está me ouvindo, Ana? Sim, estamos. Então tá. Bem, eu vou finalizar, assim, não dá para responder, mas vou pegar uma pergunta, que era essa sobre pensar o currículo único. Né? Eu diria para a colega, para a professora, né, companheira, que eu não vejo essa ideia de um currículo único. Eu acho que traz em si, pensar um país continental como o Brasil, na perspectiva de um currículo único, traz uma ideia de engessamento que não é disso que eu acho que a gente tratou aqui. A unidade não é a mesma coisa que único. Eu acho que a gente advoga, que eu digo numa perspectiva de educação crítica, e o legado de Paulo Freire, junto com outros autores do campo crítico da educação, na construção de uma educação problematizadora, questionadora, que contribua para que a gente faça leitura da realidade social, compreender a realidade social, problematizá-la, não ter uma visão fatalista de mundo, né, e construir soluções de emancipação humana. Então, eu vejo, não como um currículo único para os trabalhadores, mas a perspectiva da unidade não é engessamento ou igual, mas é no sentido de uma educação pública, laica,
de qualidade socialmente diferenciada para todos, uma educação que não seja bancária, que seja uma educação emancipatória, passaria, então, pela construção coletiva de um currículo naquilo que alguns autores do campo marxista chamam de escola unitária, como, por exemplo, a escola unitária de Gramsci, ou a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, a pedagogia crítico-social dos conteúdos do Demerval Saviani. O que eu quero dizer é que a relevância indubitável do professor Paulo Freire para o campo crítico da educação brasileira é indubitável. E ele se soma a um conjunto de outros autores do Brasil e fora do Brasil. Há pouco o professor Renato citava autores Vygotsky e outros do campo, por exemplo, da pedagogia socialista, né? Pistrac, Macarenko. Eu acho assim, a gente tem uma tradição internacional e nacional, e aí nacional, Paulo Freire tem um papel central, né, para pensar uma educação crítica. Então, desde pensar uma pedagogia socialista, por exemplo, Pistrac, pensar uma escola unitária, como, por exemplo, a contribuição de Gramsci, pensar, né, pedagogia do campo crítico, que tem em comum a perspectiva de emancipação humana. Então, pensar a função social da educação, né, da formação humana, na perspectiva de não formar coisas para o mercado, né, mas pensar, né, naquela perspectiva, né, de formação humana ampla, o que envolve, né, uma educação integrada no sentido não de única, mas de não parcelada, não fragmentada, não alienada. E isso sim, eu acho que a gente poderia ter alguma unidade, mas é uma unidade pelo pensamento crítico, com liberdade no sentido da construção da variedade de possibilidades dentro do campo crítico. A perspectiva da transformação e de uma sociedade mais humana é que eu acho que deve nos unir. Então, e aí eu acho que Freire traz uma série de contribuições, de romper com a educação bancária, de construção de uma educação problematizadora, anti-imperialista, anticolonialista, né? É isso. Obrigada por estar aqui, obrigada pela conversa. Vamos lá, professor Renato. Eu quero agradecer o César Rafael e agora a Roselane, como intérprete de Libras, que estão co-participando conosco. Eu abraço amorosamente a Jaqueline, é uma grande alegria revê-la aqui, Jaqueline. Como também o João Colares, que é amigo da Daniele Barros, amigo dela, amigo meu também. A professora Ana Maria, pela coordenação do trabalho. E toda a equipe do Andes, sua presidência, o professor Erlando, a professora Luciana e os demais que trabalharam para que houvesse este acontecimento. Eu vou falar um pouco sobre a praxis e, quem sabe, um pouquinho sobre o currículo. Eu acho que, na perspectiva de um Paulo Freire marxista, nós só podemos estar exercitando praxis. E a praxis, nós temos que entendê-la como uma imbricação dialética, teoria e prática. Eu acho que quando a gente vê trabalhos ditos paulo-freireanos e marxistas, que você vê na organização do trabalho de conclusão do curso, na organização da dissertação do mestrado, na organização do doutorado, começando com marco teórico e fundamentação teórica, eu acho que isto deve deixar o Paulo Freire e Marx e Engels muito tristes, porque mostra que nós não entendemos nada da dialética marxista, que não é dialética idealista e também não é positivismo marxiano. Não, a perspectiva da praxis é que nós entendamos que, quando eu estou numa chamada sala de aula, que é o conceito mais conhecido, nós preferimos chamar círculo de cultura, círculo de conversa, roda de conversa, roda de prosa.
Quando eu estou ali, segundo o artigo 205 da Constituição Brasileira, eu estou trabalhando a indissociabilidade ensino, que é o processo da formação, pesquisa, que é a produção do conhecimento, e uma relação com a sociedade civil e política, né? Organizadas, representadas ali pela criança, que, por sua vez, tem um pai, tem uma mãe, ou quem faz o papel de pai e de mãe, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto, pelo idoso, da educação infantil ao pós-doutorado. Então, ao estar em convivência, que é a relação social, eu estou em praxis. E daí vem a resposta à questão do currículo. O currículo não pode continuar acontecendo como algo a priori. O currículo é algo infiere. Ou seja, o currículo é um ensendo. Se eu parto do universo cultural, para homenagear a Ana aí, que lembrou a dimensão cultural de Paulo Freire, se eu parto do universo cultural historicamente acumulado da educanda, do educando, qualquer que seja, e a partir daí, eu como educador, educando, educador, também coloco a minha voz, o meu sentido, entremeando minha voz e meu sentido com as vozes e os sentidos das educandas e dos educandos, da educação infantil até o pós-doutorado, isso é praxis e isto é currículo. O currículo tem que ter uma tonalidade local. Ele tem que expressar a subjetividade. Eu falei aqui que um dos pilares de sustentação do sistema freiriano de educação é justamente nós nos tornarmos seres de ciência com arte, sabedoria popular, subjetividade e espiritualidade. Isso tudo está dentro do coração das pessoas. É preciso que as pessoas não cheguem nos lugares chamados escola, eu sento e o professor vai transmitir um conhecimento para mim, que eu vou memorizar, e é melhor aluno, melhor estudante, melhor educando, quem melhor repete. Isso não é Paulo Freire. Infelizmente, há muito Paulo Freiriano que de vez em quando a gente se percebe fazendo isso, até eu. Não é para nós fazer, nós temos que fazer autocrítica. Ok? Então, finalizando aí por causa do horário, é isso que eu gostaria de colocar em relação à praxis, a relação dialética imbricada, teoria e prática, e com relação à questão do currículo, que também tem que ser prático. Ou seja, você tem que ter protagonismo dos vários sujeitos no ato educativo, no ato de aprendizagem e no ato de desenvolvimento humano, como nos lembra Freire, Vygotsky e Bakhtin. Obrigado. Agora, João, você pode fazer as suas considerações finais e já pode finalizar também, por favor. Tá ok, Ana Maria. Queria só retribuir o abraço carinhoso do professor Renato, Hilário, e com esse abraço estender a todos que estão conosco nessa live, inclusive aqueles e aquelas que estão participando, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? Eu quero falar um pouquinho também sobre praxis, na direção do que falou o professor Renato. E eu quero trazer aqui um trecho pequenininho da Pedagogia do Oprimido, que ele aprofunda essa discussão sobre a praxis nesse livro, entre outros. Eu vou ler um trecho em que ele retoma Marx, né, porque vem daí a inspiração para o conceito de praxis. Este fazer a opressão real ainda mais opressora,
acrescentando-lhe a consciência da opressão, a que Marx se refere, corresponde à relação dialética subjetividade-objetividade. Somente na sua solidariedade, em que o subjetivo constitui com o objetivo uma unidade dialética, é possível a praxis autêntica. A praxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Se vocês pegarem a versão digital da Pedagogia do Oprimido e colocar praxis, esse conceito vai aparecer várias vezes, né? Então, eu escolhi só um trecho para demonstrar que, em Marx, como em Paulo Freire, praxis é essa unidade dialética entre reflexão e ação visando a transformação, né? É a unidade dialética que possibilita a superação da contradição entre opressores e oprimidos, entre capital e trabalho, entre outras contradições presentes no mundo contemporâneo. Eu quero dar um exemplo sobre isso, que é um exemplo que o próprio Paulo Freire nos dá numa outra obra que ele escreve com... É um dos livros dialogados, aqueles livros falados, né? É um livro que ele dialoga com o Moacir Gadotti e com o Sérgio Guimarães, Pedagogia, Diálogo, Conflito. Nesse livro, eles discutem sobre a dimensão educativa da greve. Então, vejam só, o discurso dominante conservador é que a greve ela é uma paralisação do processo de aprendizagem. E Paulo Freire vai fazer uma discussão com Gadotti e Sérgio Guimarães, mostrando que em uma greve, ou seja, em um movimento de luta, se constrói consciência crítica de tal maneira que eu poderia, inclusive, ler um livro do Marx ou um livro do Freire, mas poderia não construir essa consciência, porque essa consciência ela tem que se dar na praxis, na reflexão crítica sobre o real. Então, não basta ler Paulo Freire, ler Marx, ler outros autores e autoras do campo progressista e crítico. Se não houver essa unidade dialética entre ação e reflexão visando a transformação, nós não teremos praxis. Então, eu queria finalizar falando da importância da coerência na obra do Paulo Freire, né? Então, como vocês viram, o conceito de praxis traz essa coerência. Mas a coerência ela precisa estar presente em outras dimensões da vida, né? Que eu acho que, nesse sentido, o movimento de educação popular, a Evelyn fez uma pergunta sobre isso, vem aprendendo bastante com o tempo, né? O quanto já se foi, por exemplo, machista, né, dentro do sindicato, que tem uma plataforma classista. O quanto que já se foi racista também dentro do sindicato, né? Então, como a gente está no diálogo aqui com o Andes, é importante dizer que o Andes, ao longo do tempo, tem assumido essa bandeira de superar o capitalismo, mas a superação do capitalismo ela exige também a superação do racismo, da LGBTfobia, do sexismo e de outros padrões de poder. Então, isso traz para nós uma categoria que está em Paulo Freire, que é a categoria da coerência, que me parece muito importante, né? A coerência entre o que eu digo e o que eu falo, de tal modo que a minha prática seja o meu discurso, né? Paulo Freire diz isso em algum lugar, né? Então, como é que eu posso me dizer freiriano e, por exemplo, furar greve na minha universidade? Falo isso já indignado, porque eu não aguento mais isso. Como é que eu posso me dizer marxista, né, e ser a favor do ensino remoto que está excluindo milhões de estudantes da educação brasileira? Então, coerência, pessoal, a gente precisa ter coerência. E o exercício da coerência é o exercício da autorreflexão
e da humildade, como queria Paulo Freire. Então, também ter a capacidade de receber crítica e de absorver, como ele próprio fez na vida. Ele também recebeu crítica e foi ressignificando. Para finalizar, né, eu queria chamar a atenção para uma outra unidade dialética, que é a da indignação e a do esperançar. O esperançar que a professora Jaqueline mencionou. Essa situação que nós estamos vivendo no Brasil nos causa muita indignação. E agora a gente precisa associar essa indignação ao ato de esperançar, né? Que é um ato de construção de uma sociedade nova, humanizadora, contra as iniquidades e as injustiças. E, nesse sentido, eu convido a todos para o dia 19 de setembro, dia em que Paulo Freire completaria 99 anos, às 19 horas, pelas páginas do CEAL, que é o Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, a acompanhar a nossa programação Esperançar a América Latina, rumo ao centenário de Paulo Freire, e que vão estar Frei Beto, Oscar Rara, né, Lola Sedales, Pedro Pontual, entre muitos grupos artístico-culturais que trazem inspiração na obra e no legado de Paulo Freire. Então, vamos esperançar, vamos seguir a luta, vamos buscar coerência e transformar essa sociedade numa sociedade de homens e mulheres livres e que se conectam com a natureza por relações não de dominação, mas por relações de integração. Então, também aprender com os povos originários do Sul a descolonizar a educação, aprender com os povos indígenas, aprender com os povos tradicionais, a ter outras relações com a sociedade, entendendo que a terra não é um local de onde se extrai riqueza e que ela vai se recuperar. Não, a terra é um ente vivo. É como o Leonardo Boff gostava de dizer, é Gaia, é um ente vivo. E nós fazemos parte desse ente vivo. Então, a perspectiva ela é humanista em Freire, mas ela é uma perspectiva ecológica também. Ecologia no sentido transformador e revolucionário. Finalizo por aqui, reiterando meus agradecimentos a esse sindicato de muita luta para a educação pública e que a gente consiga construindo esse sindicato, seja nas nossas sessões sindicais, seja no âmbito da presidência e da diretoria, né? Que ele continue sendo representativo, feito por homens e mulheres dispostos a lutar por uma sociedade diferente. Muito obrigado. Eu vou finalizar e antes quero reforçar que essa live fica salva no Facebook e no canal do YouTube e que todas as terças-feiras, às 18 horas, o Andes está trazendo sempre uma live de um tema do momento. Quero agradecer, né, João, professor Renato, Jaqueline, quero agradecer a Roselane e o outro rapaz que fez também as Libras, e dizer também um agradecimento especial para todos aqueles que nos assistiram, foi bastante gente, e dizer que nós, Andes, continuamos esperançando e estamos na luta, né? E continuaremos na luta, e solidários naquela solidariedade necessária à sobrevivência de todos nós e dos nossos sonhos. Boa noite, muito obrigada a todos. Namastê. Obrigada, gente. Muito obrigada.